Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa voltado a ideias, sem censuras, sem preconceitos, gerando para você conteúdo muito inteligente, por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muita informação, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Eis o nosso propósito, vamos pro auge. A sociedade contemporânea reflete uma tendência cada vez mais evidente em direção ao narcisismo, onde a obsessão pela imagem pessoal e pela autovalorização atinge níveis sem precedentes. Neste cenário, as redes sociais desempenham um papel crucial, alimentando e ampliando o culto ao eu. Os indivíduos competem por atenção, validação e reconhecimento, muitas vezes às custas da autenticidade e do bem-estar coletivo. Esse fenômeno tem implicações profundas não apenas no âmbito pessoal, mas também nas dinâmicas sociais, econômicas e políticas, desafiando noções tradicionais de comunidade e solidariedade. Diante desse contexto, torna-se crucial uma reflexão sobre os valores e prioridades que guiam nossa sociedade contemporânea e como a literatura vê essas questões. Quem vai nos dizer é o advogado, filósofo, professor e escritor Victor Barlow. Ele está lançando seu mais novo livro, Sociedade de Narciso, O Mundo Desconectado. Neste episódio, vamos falar sobre essa obra, sobre processo criativo, sobre tecnologias. Bem-vindo, meu amigo Victor Barlow, mais uma vez. Vamos falar com você, né? Você que esteve aqui no Papo no Auge, no episódio 122, junto, né, com o nosso amigo Vitor Diniz, falando sobre o seu outro livro, né, escrito por você e pelo Vitor, E Se Não For Deus, Como Construir um Novo Sentido para a Vida. Bem-vindo novamente. Versão em inglês aqui, ó. Ah, joia. Versão em inglês, muito bem. Bem-vindo novamente, querido. Né? Do anterior livro, e aí eu já começo a te perguntar, para esta nova obra, o que é que mudou na vida do escritor, filósofo e advogado Victor Barlow? Por que sair de um conteúdo mais filosófico, existencialista, para a narrativa literária? Qual foi a tua necessidade? O que é a literatura para Victor Barlow? Bem-vindo, meu amigo, mais uma vez, viu? Muito obrigado mesmo, viu, Saulo, pela recepção. Uma honra inestimável poder voltar para o seu podcast. Você foi o primeiro a me prestigiar com as minhas escritas e foi assim, indescritível a sensação de estar aqui novamente, e de poder falar da transição que eu passei de uma obra mais mais filosófica, uma obra mais assim, de um conteúdo mais abstrato, mas que também, bem no finalzinho do livro, eu já pensava na época assim, que se for pegar, por exemplo, analisar a questão das pessoas que cultuam deuses, o quão próximo nós não estamos hoje de uma sociedade que cada vez mais cultua o próprio ego, o próprio indivíduo, como se o indivíduo fosse uma empresa, tem que gerir resultado, tem que apresentar seus resultados, tem determinado assim, né? Você precisa de um engajamento constante, você precisa da aprovação. E é muito interessante porque você consegue analisar desse ponto de vista algo que é muito falho, não falho e benéfico, mas também parte falha em nós, que é a nossa vontade de ter aprovação social. Então eu, por exemplo, Saulo, se eu falar para você assim, Saulo, ó, tá legal esse teu corte aí, viu, de cabelo. Mesmo se eu não acreditar naquilo que eu falo, só de você escutar isso, o seu cérebro ele vai te validar, ele vai falar, olha, nossa, tô sendo validado. É muito forte isso no ser humano. E as redes sociais é justamente aí que elas pegam no nosso ponto mais frágil, no calcanhar de Aquiles da humanidade. E principalmente com adolescentes e crianças e também outras pessoas, idosos, que cada vez mais as relações estão mudando por conta até da liquidez, né, das relações. E
uma obra assim, uma obra escrita com vários personagens, eu acho que consegue retratar melhor a complexidade. Fica uma história bem vívida, porque as pessoas lidam de maneira diferente, e é claro que nós não podemos negar também o progresso tecnológico que conecta, sim, que permite nós estarmos fazendo esse podcast, por exemplo. Mas agora, uma análise multifacetada, focando mais no impacto que eu tentei abordar na minha obra, de explicar que as pessoas, elas perdem saúde mental não por estarem excessivamente conectadas necessariamente aos aparelhos tecnológicos, mas por estarem mais desconectados do mundo real, das pessoas, da natureza, assim, até de si mesmo, né, em muitos casos, né? A pessoa, quando tem algum problema, ela fica um ciclo infindo de distração e até o ponto que chega na própria identidade, né, no que há de mais subjetivo na pessoa, né? Por isso a ideia da capa, né, da ideia da capa dos rostos sem face, né? É uma história em pessoas que foram arrancadas, pessoas cujas identidades foram arrancadas por conta de multinacionais, e é uma distopia, assim, eu prezei muito por ser uma distopia acessível, né? Como você sabe que eu sempre prezo, escrever de maneira a explicar que qualquer pessoa, assim, consiga mesmo, assim, tirar, né, o elitismo, né, da erudição e tornar-se plenamente acessível, né? Acho que essa que é a meta hoje, né? A informação preponderar sobre a maré de informação preponderar sobre o oceano de desinformação, né? Que a gente vive, né? Pois é, meu amigo. E nessa pegada tua aí, o que é literatura para ti, para o Vitor Barlow, que está aventurando-se agora na onda de escritor literário, né? Usando aí a narrativa literária como ofício? A literatura é o mecanismo mais potente de filosofia junto com a música e a poesia. A literatura, das obras de literatura, você consegue inferir os mais determinados sentidos, porque a literatura, ela consegue ter uma frase, né, até um filósofo, que é a epígrafe desse meu livro novo, né, Nietzsche, que ele fala assim, que dentro de nós temos um banquete de almas, e nós somos múltiplas pessoas, nós temos múltiplas perspectivas, nós somos pessoas muito diversas e muitas vezes não compreendendo como nós agimos, né? Como guiados às vezes por inconsciente coletivo, né? Mas simplesmente existindo e sendo arrastado pela ventania da existência, acompanhando como uma folha. Mas eu acho que a literatura é uma ferramenta muito poderosa, que ela consegue justamente demonstrar de maneira vívida o que assim, a academia, por exemplo, recentemente tem tido algumas dificuldades em se consolidar, de conseguir falar com o povo de maneira mais acessível e por um formato estético acessível. A estética hoje, e é por isso que eu começo o livro falando que comecei a escrever pela capa, porque a estética hoje em dia é uma parte do nosso mundo e não é mais possível negar isso. Então, mas a literatura, ela pode se adaptar, nós podemos usar a tecnologia e a criatividade humana para gerar ótimos resultados. A maneira será democratizado, como que nós faremos e principalmente como que nós reduzimos as empresas que estão moldando o consumo digital, as empresas de rede social, as plataformas de streaming, pensar em como que nós usamos a tecnologia para agregar para o espírito humano. Então a literatura, assim, desde a literatura russa, eu particularmente, assim, uma das outras epígrafes também é uma epígrafe do Dostoiévski, que eu vou até contar mais para frente quando você me perguntar do processo da inteligência artificial, como que funcionou isso. Mas as obras de Dostoiévski, por exemplo, é um filósofo, eu considero um filósofo, mesmo sendo um escritor, mas assim, um escritor pode ser um filósofo, né? Não tem essa limitação, né? Não é como um artista, né? Então, as obras dele é de uma compaixão, e Nietzsche também, né? Apesar de ser muito visto como o filósofo do egocentrismo,
Ele tem uma frase também que é muito boa, que é tudo aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. É a frase do livro dele, né? Além do livro dele, além do bem e do mal. E são todos assim, são todas... A compaixão, por exemplo, é um mecanismo que pode enobrecer muito a vida de uma pessoa. Então, a literatura, em vez da conceituação abstrata, uma história, eu acho que consegue ser muito mais vívida e ter um alcance maior, né? Que é esse que é a ideia. A ideia não é o produto livre, a ideia é um movimento, né? A conscientização digital, é nós discutirmos abertamente o que as pessoas estão passando, entendeu? Muito massa. A ideia é um movimento, não é o produto, é o movimento. Gostei dessa frase, cara. Gostei dessa frase. Gostei disso. Ô Barlow, o nome do teu livro, mais recente livro, é A Sociedade de Narciso, né? Sociedade de Narciso, Mundo Desconectado. Mas tem muita gente que não sabe quem foi Narciso, né? Explica pra gente quem foi, né? Ou o que foi essa figura, né? E por que essa figura estampa o título da tua obra? Narciso vem de um conto grego de um homem que era tão belo, mas tão belo, que quando ele olhou para o próprio reflexo nas águas, aí tem divergência na história, né? Mas tem gente, existem pessoas que falam que ele afundou e morreu afogado, e tem outros que falam que ele ficou olhando eternamente assim, e totalmente parado, e morreu também, porque nunca mais saiu daquela imagem, né? E eu acho que isso é uma palavra perfeita para resumir o problema da nossa época virtual. O quanto que a nossa época virtual está afunilando mais no indivíduo do que aquela conexão que se dizia, que a internet vai conectar todos, vai ser um progresso, mas utilizando mais para uma marketização, acho que, da subjetividade, né? Da pessoa virar um simples código de barra. E essa é a tese que eu defendo no livro, mesmo a pessoa vivendo, o coração dela sem tirar isso, porque o coração ele é um órgão muito inconsciente, as nossas emoções, a gente precisa viver uma vida com sentido, e que a gente sinta que a gente está construindo alguma coisa. Isso é muito saudável. Então, a ideia de Narciso são justamente pessoas que, porque elas estão tão imersas em si mesmas, elas não conseguem tocar aos outros ao redor. Então, simplesmente, não são só moradores de rua, por exemplo, que é algo que eu trato no meu livro, pessoas em situação de rua, que são pessoas sem rosto e sem nome, porque as pessoas simplesmente passam e nem conhecem, não perguntam se elas... São pessoas que cada vez mais aumentando muito a população, um problema, né, que certamente nós teremos que essas pessoas não passarem necessidade, mas, assim, que essas são vistas pela população hoje em dia como sem face, e também dentro já do âmbito familiar, com pessoas convivendo, mas imersas em seus quartos, em suas telas, até o fenômeno de duas telas, né, o celular e a televisão ligada, né, assim, é algo assim que, é claro, pode ser muito saudável, mas se for a base da existência, pode ser que dá alguns, assim, problemas psicológicos, sabe? O ser humano, ele tem necessidades, né? Ele não pode se alienar totalmente e não sentir repercussões, né? Pois é, eu vou voltar a essa palavra alienação já, mas antes eu queria falar contigo sobre o processo criativo do teu livro, né? Uhum. Como é que foi esse processo criativo para escrever A Sociedade de Narciso, O Mundo Desconectado? Quanto tempo de escrita? Em quais fontes você bebeu para trazer essa história? Onde se passa a história? Quais conflitos ela traz? Quem é Francisco na sua obra, né? E eu sei que teve inteligência artificial aí no meio, né, Barlow? Teve algumas inteligências artificiais, sim. É até o que eu ia comentar, voltando para minha história, do primeiro livro que eu fiz, o E Se Não For Deus, que ele é mais abstrato. Eu escrevia de maneira
abstrata, porque eu sempre gostei dessas obras mais teóricas, mas eu nunca me debrucei tanto sobre a literatura. Pelo menos as fontes que me apresentaram no ensino médio, mesmo sendo clássicos, uns são muito bons, Vidas Secas, genial, mas alguns, na idade, é muito complicado você ter, assim, você conseguir se debruçar. Então, eu escrevia de maneira mais abstrata, porque eu familiarizava mais com esses textos. Mas à medida que eu fui conversando com meu grandíssimo amigo Vitor Diniz, que me apresentou a grandes autores e que sem sua presença jamais teria formado meu intelecto, ele me apresentou muitas obras do Dostoiévski. E aí você consegue ver como uma história consegue abordar alguns fenômenos de maneira mais concreta mesmo, assim, né, de detalhes vívidos, né, de atos do que só teoria. E tem a questão também de ser muitas vezes mais interessante do que uma análise mais abstrata. As pessoas se encantam por histórias, né? Nós somos histórias, né? Em última instância, né? Nós somos as histórias que nós nos contamos ao longo de nossas vidas, né? Então, eu tinha muita dificuldade de concretizar essas histórias que eu queria contar por conta dessa minha deficiência. Mas aí foi que a inteligência artificial conseguiu ajudar muito. Por quê? Porque primeiro eu pensei, como que eu vou retratar isso? Aí eu tinha acabado de sair a inteligência artificial de imagem, estava começando a ficar mais famoso, eu falei, já sei. Eu vou fazer Aí sentei um dia e falei assim, faz para mim uma multidão de indivíduos solitários, com os rostos apagados, olhando para o próprio celular, arte estilo Van Gogh. E tentei, a primeira péssima, segunda péssima, a terceira começa a colocar a noite estrelada no fundo. A inteligência artificial adora esse quadro do Van Gogh. Mas eu fui tentando, e uma hora saiu essa. Falei, achei. E aí eu pensei, agora eu preciso começar a escrever uma história. Eu pensei, o que eu gostaria de retratar? Eu gostaria de retratar que a estrutura digital, às vezes, ela é estruturada de tal modo que até para a pessoa mais, assim, tranquila, entre aspas, né, para a pessoa mais, assim, confortável economicamente, com relações estáveis, a tecnologia pode pressionar de modo a tornar a vida dessa pessoa em miséria. Imagine a das outras, entendeu? Com dificuldades econômicas muito mais graves, falta de direitos sociais. Então, foi a questão, esse foi o conflito que eu explorei. É um diretor, a história Francisco, ele é um diretor de moderação da multinacional Hyper no Brasil, e é ele que modera o conteúdo das redes sociais, ele que guia qual post vai ganhar mais atratividade, qual que a gente tem que, vamos moderar isso aí, o diretor de moderação, deixar o conteúdo mais agradável possível para o usuário. Só que o que acontece? A esposa dele e a mãe dele estão passando por gravíssimas dificuldades psicológicas, e em parte ele não sabe ainda, mas em parte por conta da alienação digital. Ele não tem noção disso porque ele também está imerso. Como nós todos fomos, lentamente a tecnologia foi se filtrando de maneira que a gente nem percebe. E agora, após o período pandêmico, já se consolidou totalmente. Então, assim, mas que haverá repercussões e que nós precisaremos formar uma comunidade em massa para discutir os males da virtualização da realidade. Eu acho que é o termo, assim, mais... Porque a virtualização, ela vem a um certo custo. Quando você olha mais para uma tela do que para uma realidade concreta na sua frente, isso lentamente vai tirando o gosto e a graça da vida, né? Isso é algo que nós precisamos, assim, discutir. Filtros não só do aplicativo, mas inconscientes. E disponibilizamos isso para crianças, assim, né? Uma atuação de multinacional quase terrorista no contexto que eu esboço, de manipulação de pensamento, bizarro. Pois é. O teu livro, ele traz uma discussão super atual, super importante, super urgente, né, que a gente precisa fazer, porque a tecnologia está aí. E eu queria chamar agora para uma reflexão, Barlow. Eu entrevistei a professora Dora Kaufmann,
da PUC de São Paulo, e ela fez uma afirmação polêmica, né, interessante, incisiva. Ela diz que artistas que usam de inteligência artificial, escritores, não podem ser considerados, né, naquilo que a gente concebe como cânone, escritores, tá? Traduzindo palavras dela. Inclusive, ela cita o caso de um escritor que fez a capa, igual você, fez a capa do seu livro usando o Midjourney, que é uma inteligência artificial geradora de imagens. É ótima também. Pois é, e ele não teve o seu livro avaliado, né? Foi sumariamente colocado para fora da avaliação por causa disso, tá? Mas a gente tem visto aí muita gente escrevendo livros, obras, né? Usando inteligência artificial, já está na academia, enfim, né? O que é que tu acha disso? Eu sei que muito do teu texto, né? A gente conversando em off, muito dos trechos do teu livro tem, né, inteligência artificial, né, composição feita por inteligência artificial. E aprofundando a pergunta, né, como é que tu enxerga essa coisa de termos tecnologia invadindo essa escrita literária criativa ao lançar mão de IA, de inteligências artificiais no processo literário de escrita? Será que a gente está sendo criativo de fato? Isso é literatura? E assim, isso calha também, essas perguntas calham no... E eu vou fazer também para o nosso próximo convidado, que é o professor Wellington de Mello, que é um escritor, né, há mais de 20 anos aí, escrevendo livros, obras, enfim, está lançando o Emílio agora. E ele escreve ainda com a máquina de datilografar, querido. Como é que tu enxerga? Como é que tu enxerga, né? Ele tem todo um ritual. Como é que tu enxerga essa entrada de tecnologias na literatura? Não, do ponto de vista, por exemplo, do artista, realmente é algo que precisa ser discutido mesmo em massa, porque é uma carreira fundamental, mas assim, também de usarmos, não demonizarmos a tecnologia e nos contarmos uma narrativa única sobre ela, porque apesar de, por exemplo, o exemplo que você trouxe sobre como chama o seu amigo lá, que datilógrafa? É o professor Wellington de Mello. O professor, o Wellington de Mello, que usa datilógrafo, né? Eu, quando eu terminei a minha escrita, eu li o livro inteiro físico, concreto, com lápis, que eu gosto de escrever. Eu sempre fui muito de escrever. Prova, sempre gostei, assim, sabe? E você precisa, eu acho que assim, nós não podemos ignorar uma ferramenta que vai existir, porque assim, simplesmente não, é muito impossível se nós estivermos impedindo o progresso tecnológico, alguma coisa muito grave aconteceu na sociedade, porque assim, o instrumento que nós nos voltamos né, para conseguir melhorar, ter mais qualidade de vida. Então assim, eu acho que nossa preocupação é mais como que nós podemos democratizar esses instrumentos, entendeu? E justamente permitir que pessoas que jamais conseguiriam ter desenvolvido habilidades artísticas, muitas vezes por condições até materiais, desigualdade econômica nunca esteve tão gritante, mas dá uma chance para essa pessoa de desenvolver Eu jamais teria conseguido desenvolver a história se eu não tivesse, sim, lentamente usando a ferramenta para concretizar, porque parece que vai ganhando mais vida, entendeu? Você precisa, assim, até por isso que meu primeiro livro, eu escrevi com o Vitor Diniz, porque era um contínuo processo de troca de informações e diálogos, e, assim, a inteligência artificial, ela consegue ajudar muito nesse sentido. Ela consegue dar... como que eu vou dizer assim, ela consegue nortear, por exemplo, o Woody Allen. O Woody Allen, ele tem uma entrevista que ele fala assim, o problema não é você ter a ideia do filme, o problema é você estruturar o filme, falar o que eu vou colocar, qual ordem, isso vem aqui, isso vai ali. O livro é a mesma coisa, porque tem flashbacks no livro, né? O livro é uma história contínua, né? Então, se alguém, como por exemplo,
como eu que tive essa deficiência literária, eu consegui concretizar um objetivo meu, que eu falei, que não é um produto, é um movimento. É a tecnologia permitindo com seus instrumentos e com a sua estética, que ficou, eu acho que ficou muito bem feita, o lado de trás também tem, que é outra capa, ela consegue trazer a pessoa para a ideia, entendeu? E isso é uma forma a gente precisa usar, não se é possível mais, há filósofos que falam que não se é possível mais mudar a humanidade, mas que não é possível se você não usar dos meios que estão disponíveis, né? Então, me lembrei agora o Walter Benjamin e a sua obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, né? Mudou a técnica agora, a gente faz arte com inteligência artificial, né? Isso dá um bom debate para além desse podcast, né? Tomando ayahuasca, cerveja, né? Fumando baseado, o que seja, né? Mas dá um bom debate, Ô, Marlon, indo aprofundando aqui, né, ainda mais essa tua fala, e pegando o gancho dos psicodélicos, tá? Qual é a relação que você faz, né, no seu livro entre psicodélicos e filosofias ancestrais, filosofias indígenas, com a desalienação humana? O que é que isso tem a ver com o fato de estarmos imersos em tanta tecnologia? Essa foi uma excelente pergunta, viu, Sala? Eu agradeço. Essa é a base fundamental o cânone da obra, né? A ideia do homem, da humanidade que se industrializa e cada vez mais destrói a própria natureza, né? Que é e fala tanto em símbolos artificiais de Deus, mas nem percebe que a natureza que ele mata é esse Deus que ele adora. As filosofias indígenas, elas são fascinantes porque elas são muito individuais. Eles usam muito símbolos da região mesmo de onde eles moram, né? Então, como são muitas regiões diferentes, nós temos a das tribos com os ritos mais diversos. É uma verdadeira assim diversidade de ponto de modo de vivência, né? O nosso, por exemplo, muitas vezes pode ser analisado de um ponto de vista muito mais padronizado, né? Consumimos as mesmas marcas, temos os mesmos hábitos. Eu acho que assim, nós temos muito a aprender ainda com o conhecimento indígena e os mais diversos modos de saberes e viveres. E é justamente aí que entra a questão das substâncias psicodélicas, que em algumas tribos, por exemplo, nós temos uma tribo na fronteira entre os Estados Unidos e o México, que faz o consumo religioso do peyote, substância que dentro é a mescalina, né? E aqui no Brasil também tem o consumo por parte de tribos brasileiras da ayahuasca, que é uma substância que quando você toma, apesar da neurociência não conseguir explicar 100%, porque o objeto que estuda a neurociência não é compreendido totalmente o que é a consciência, como que você pega neurônios materiais e produz algo subjetivo, né? Mas há muitos estudos, principalmente nos últimos anos, e na década de 60, antes da guerra às drogas, já havia um estudo sim. Inclusive, muitos filósofos têm até linhas de filosofia psicodélica, terapia psicodélica, que poderiam trazer muito benefício às pessoas, de tomarem uma substância que vão mostrar para elas aquilo que o espírito precisa ver. Alguma coisa que elas estão vivendo dentro delas, e que, lógico, sem os casos da pessoa que tem alguma doença anterior, que não pode tomar, passando com um médico, fazendo uma experiência regulada, porque o potencial já está sendo descoberto. A Austrália já legalizou psilocibina para tratamento de depressão refratária. A conversa está caminhando. O problema nós vamos continuar com uma população deprimida, alienada, ansiosa, e sem termos uma conversa sincera por causa da moral. E quando alguém fundamenta nisso, eu não estou com o livro aqui, mas o livro Aurora, do Nietzsche, prefácio, ele fala assim: a moral é um martelo, e quando alguém aparece com a moral, bate na sua cabeça e fala assim: daqui você não passa, apesar de todos os benefícios
médicos, sociais e principalmente psicológicos, espirituais. Psicodélicos vem do grego, né? Significa psico, de mente, e delos, de manifestação da mente ou da alma. E assim, permite que o indivíduo ele consiga se desconectar do seu personagem, que ele consiga se reconectar como se o ego da pessoa dissolvesse. Ele permite que você se reconecte às suas raízes ancestrais e à natureza e aos outros. Eles têm para a grande maior parte das pessoas, eles podem ter um ótimo benefício, tanto que existem estudos que são conduzidos com apenas uma experiência, dependendo do jeito que o estudo é estruturado, apenas uma experiência é tão profunda na pessoa que ela consegue ver algo tão traumático que aconteceu na vida dela e fala, nossa, um outro olhar, que a pessoa melhora de uma condição de depressão assim, muito antiga, entendeu? Então, assim, é uma questão de saúde pública. Todos os médicos, eles podem, né, prescrever substâncias que são aprovadas e estudadas internacionalmente, e a psilocibina já é um caso, eu já considero uma grande vitória da humanidade, e continuar estudando para justamente como que nós podemos ter uma sociedade tecnológica que estimule a tecnologia que não seja doente. Que eu acho que esse que é o termo fundamental, né? Que vai ser a conversa que vai pautar, tirando, é claro, a distopia climática, mas eu não ousei pintar esse quadro que eu achei muito complexo. Apesar de eu esbocei, eu tangenciei um pouco esse assunto na obra, mas assim, a climática vai ser bem pior. Mas agora, uma distopia climático-digital separada para as próximas gerações é algo muito triste e nós precisamos nos mover. Então, a saída para fugir dessa distopia, a gente talvez mergulhar em psicodélicos. Não mergulhar, debater e ver, e pelo menos regular, né? Para não ter, porque outra coisa, as 3 drogas que são premiadas pelo Ocidente, a cafeína, né, que serve a pessoa na produtividade dela, e o álcool, que ela usa de fim de semana para não ver a cadeia que vive, com excesso de produtividade, salários cada vez menores, e você ter todas essas outras substâncias que podem revelar outros estados de consciência com potencial terapêutico serem totalmente criminalizadas, isso é uma distopia. Você molda uma população para ser um código de barras, sem dar para a pessoa nem o instrumento da conexão com a natureza e com os outros, porque é um mundo cada vez mais digitalizado, isolado, e nem com substâncias que podem de alguma maneira, promover a criatividade. Também os psicodélicos, eles são muito interessantes porque eles desligam o que se chama de default mode of network, que é o eu, entre aspas, assim, é o seu modo padrão de quando você vive, ele desliga, ele permite que o cérebro, ele promove a neuroplasticidade, que é diferente de neurogênese, porque a neurogênese é a criação de novos neurônios, a neuroplasticidade são novas redes, novas sinapses, né, novas ligações sinápticas. Elas até aumentam a conexão e fazem novas, por isso que a pessoa para de sofrer com trauma. A psilocibina é estudada para paciente de câncer de estágio 4, para a pessoa aceitar a mortalidade. Elas têm inúmeros benefícios. PTSD, se fosse fazer um podcast sobre os benefícios psicodélicos, a gente teria que, assim, né, tem que falar, professor, eu não posso na aula terça que vem, não. Entendeu? Porque a literatura é muito interessante. E o espírito científico, eu acho que é isso, ele não pode ser guiado pela moral. A verdade, ela vai onde ela precisa ir. Boa. O Francisco, o personagem, ele faz uso de alguma substância psicodélica no livro, Marlon? Faz. Qual é? Aminasco. Aminasco? Aminasco. E o que é que faz o aminasco? É na tribo indígena Araquimbó, que significa pé de raiz. E por que o Francisco vai buscar vai beber dessa fonte, né, ancestral? Porque a mãe e a esposa dele têm depressão e ele não sabe o que pode fazer para resolver esse problema, entendeu?
até onde ele está disposto a ir para cuidar de alguém que ele ama. É uma boa reflexão. É uma boa reflexão, né? O que é que a gente é capaz de fazer por alguém que a gente ama? Enfim, fica aí a pergunta, né? Ô Barlon, ainda sobre o teu livro, né? Obviamente, você traz, e voltando à questão da ansiedade e depressão que você falou aí na tua fala anterior, alienação também, né? Gerada em massa pelas redes sociais e pelo uso constante de celulares, como motes para discussão. Na tua visão de filósofo, de escritor, de advogado e de professor, para onde caminha a humanidade imersa em seu narcisismo? Caminhamos para mais distopias? Será que é preciso, de fato, desconectar-se? Se continuarmos do jeito que estamos, caminhamos para algumas distopias, né? Então, o buraco é sempre mais embaixo, né? Como diz aquele ditado popular, né? Nós precisamos começar a refletir sobre nosso modo de vida, nossos hábitos, e principalmente direcionar para um futuro que a criatividade, as relações humanas, e com as outras espécies também, né? Que é para que elas consigam florescer e ter luz e ter vida, e não do jeito que está quando as pessoas elas parecem que elas são zumbis, né? Ligadas pelas telas, assim, né? As cores azuis, né? E gélidas nas ruas, né? Inclusive da experiência que você estava comentando, da experiência psicodélica, o protagonista, quando ele toma, o Francisco, ele tem esse problema, ele fecha os olhos, ele começa a ver todo mundo com o rosto apagado, e quando ele abre, tá todo mundo com o rosto apagado ainda, entendeu? Ele fica desesperado, em pânico, não sabe o que faz, e ele vai pro espelho para olhar pro próprio rosto, só que o rosto dele também tá apagado. É algo assim, você arrancar a subjetividade de uma pessoa, você tirar tudo que ela tem. E a pessoa vai lutar até o fim do mundo para reencontrar a própria subjetividade, e aí entra a parte do Dostoiévski, Memórias do Subsolo, a clássica frase: o homem não é uma tecla de piano, né? A gente nunca vai ser igual, a gente sempre vai ser diferente. Cada um de nós somos como astros solares, né? Mas o problema é que do jeito que o mundo está caminhando, parece que cada vez mais serão astros solares apagados, marcados pelos rostos tristes da depressão, da angústia, da insônia e do preço de viver uma vida desconectada. É algo assim que é feito de maneira tão inconsciente, pois as violências mais graves, elas sempre são as que não são vistas, né? São as estruturais, são as violências invisíveis, né? E se não nos armarmos contra isso, as próximas gerações estaremos nos mobilizando para cuidar da saúde mental das próximas gerações. Então, eu acho que é um debate, assim, um debate nacional que precisa ter tido, e principalmente com as próximas gerações, porque você, Saulo, tenho certeza, como eu, teve uma época que a tecnologia não influenciava tanto. E você lembra dessa época. Agora, imagina uma pessoa que nunca não sabe o que é brincar de bola na rua. Ai, cara, eu fico tão triste quando eu assim, não vejo criança na rua, cara. Não vejo criança na rua. Eu moro aqui em Joinville, né? E é uma cidade industrial em que você vê pouquíssima criança tomando a rua para jogar bola. Tá? Isso me deixa bastante triste, né? Ciente que a gente tá tendo aí, vendo muita criança, né? Envolta em celular, videogame, enfim. E essa coisa do brincar, do ludus, né? O homem ludus, né? A gente vê pouquíssimo, né? Na rua, tomando a rua, né? Eu sou um cara, você falou bem, eu sou um cara da rua, né? Eu gostava da rua, né? A nossa geração gostava da rua. Enfim. E a gente vê pouquíssimo, né? Pelo menos eu vejo muito pouco aqui, tá? Vitor Barlow,
eu espero de coração que, novamente, a Sociedade de Narciso seja um sucesso, assim como foi e é, né? E se não for Deus, você é um cara inteligentíssimo, você é um cara que traz perguntas como filósofo, né? E como ser humano e como cidadão, traz perguntas inquietantes, meu caro, tá? Então, assim, eu fico muito feliz por novamente a gente estar trocando essa ideia, que a gente possa trocar mais ideias, né? Quando você terminar a sua dissertação de mestrado, apareça de novo pra gente trocar mais ideias, porque eu acho que pessoas como você precisam botar um megafone na boca, tá? E colocar suas ideias pro mundo. E, infelizmente, a gente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o professor, advogado, filósofo e escritor Vitor Barlow, autor de Sociedade de Narciso, O Mundo Desconectado. Um papo super cabeça, né? Com uma pessoa super inteligente, como eu já disse. Vitor, mais uma vez, reitero, prazer ter você aqui de novo no Papo no Auge. Gratidão demais. Onde achar o seu livro? Onde lhe encontrar nas mídias? Obrigado mais uma vez, meu caro. Eu queria agradecer com todo o coração, viu, Saulo? Muito obrigado por você ter me recebido. Foi um prazer inestimável. Reitero para você de novo. O livro ele tá disponível a versão digital na Amazon, a versão física na editora Clube de Autores. É só colocar Sociedade de Narciso no Google que aparece. E o meu Instagram é @prof.victorbarbo. Show de bola, meu caro. Show de bola, show de bola. Eu tenho certeza, como eu disse, que o livro vai ser um sucesso. Mais uma vez, eu acho que tu traz um tema interessantíssimo para discussão e que as pessoas precisam estar atentas a isso, sim, certamente. E vamos ler o teu livro e depois trocar figurinha, né? Obrigado, viu, querido? Obrigadão, viu, Saulo? Abraço. Valeu demais. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nas plataformas de áudio e de vídeo. No Spotify, avalie o nosso programa conferindo as 5 estrelinhas. No YouTube, deixa o seu like. Em ambas, deixa o seu comentário. Assim você faz com que o nosso conteúdo atinja mais gente. Nas mídias sociais, nos siga no Instagram, @Papo no Auge. No LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa com a sua rede de amigos. Assim você alarga a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Então se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via PicPay. Com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais, você se torna um membro do nosso podcast, concorre a muitos prêmios e nos ajuda a conversar com muitos professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge.